Direto para o Senado da República, vamos com fala do senador Rogério Marinho. Tem pronunciamento, tem fala dos senadores que estão obstruindo os trabalhos ali no Senado. Vamos acompanhar. Tem assinaturas, o ministro é afastado por 6 meses. Né? E aí há uma comissão processante que vai verificar se de fato ele cometeu esses crimes que são imputados a ele, e ele tem ampla defesa. Aqui no Senado, essa questão da assinatura para o impeachment que bastava para se retomar, tem a questão do senador Marcos Duval também, e tem pautas que estão lá na Câmara, que é um que está dividido, né? Ontem o senador presidente da Casa anunciou para os líderes que vai impertrar uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs medidas cautelares que, na opinião da assessoria jurídica do Senado e na nossa opinião, impedem o livre exercício do mandato parlamentar, o que confronta o artigo 53 da Constituição. Então essa foi a decisão do presidente em relação a essa questão do impedimento do Marcos Duval. Em relação às demais pautas, que são justamente a questão da anistia e a questão do foro, elas precisam primeiro passar pela Câmara para poder chegar ao Senado da República. E eu não tenho dúvida que, passando na Câmara, não tem sentido o Senado não fazer o seu papel também de casa revisora e se debruçar sobre os dois temas. Senador, vocês ficaram 2 dias, grosso modo, no plenário do Senado, com uma pauta ampla de reivindicações. Ontem vocês tiveram uma reunião com o presidente Davi Alcolumbre, teve 2 reuniões com o presidente Davi Alcolumbre, e a gente sabe que em uma dessas reuniões, pelo menos, ele firmou o pé de que ele não pauta de jeito nenhum o impeachment do ministro do STF. Ele se comprometeu especificamente com alguma das reivindicações de vocês? Olha, no processo de negociação, eu acho que isso é uma coisa absolutamente normal. Se coloca uma pauta de 100% e normalmente não é 100% que é alcançado. Para nós, talvez a pauta mais essencial, mais importante, é aquela que reconcilia o país, que é a questão da anistia. Né? Nós temos um país que tem uma tradição de quase 40 anistias. Aliás, se você me permite, a esquerda que hoje vocifera com palavra de ordem sem anistia é aquela que foi beneficiada por essa anistia. E não foi por crime de opinião ou de depredação, foi por crime de morte, de assalto a banco, né, de violência física, de sequestro. Então nós temos hoje um processo de hipocrisia instalada no país. Então para nós, para podermos nos debruçar sobre os graves problemas que o Brasil tem, como por exemplo a necessidade da instalação da CPMI do INSS, onde mais de 7 milhões de idosos, né, foram literalmente roubados, né, por essa república sindical, e nós vamos apurar isso por ocasião da CPMI. Ninguém está falando desse assunto. Ninguém está falando da questão dos Correios, né, que davam lucro no governo do presidente Bolsonaro e hoje estão praticamente destruídos. Ninguém está falando da questão dos fundos de pensão. Ninguém está falando da questão fiscal do Brasil, que é grave. Então nós queremos a votação da anistia até para que nós possamos tratar de assuntos que interessam ao Brasil. Vocês expuseram isso ontem para o senador Davi, eu suponho. Ele se comprometeu a pautar a anistia se ela chegar da Câmara? Ontem a pauta com o senador Davi foram os assuntos correlatos ao Senado da República, que são os 2 que eu coloquei anteriormente, que é do Marcos Duval e essa questão específica do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos fazendo a nossa parte. A legislação e a Constituição determina que é uma ação discricionária do presidente. Só que o presidente, ele governa pares. Isso aqui não é uma questão hierarquizada, né? Ninguém é maior do que ninguém. Todo senador é igual. Então é evidente que o senador Davi vai se pautar pelo ambiente político. Na hora em que a maioria do Senado se posiciona, não tenha dúvida que isso vai pesar na posição do senador Davi. As assinaturas são colocadas e são retiradas. Isso não é um fato que pode desmobilizar essa vitória que vocês estão dizendo que conseguiram? Olha, veja, a questão de retirar uma assinatura certamente tem um impacto muito forte junto ao eleitorado do senador que eventualmente colocou a sua assinatura. Eu considero que todos aqueles que colocaram são pessoas honradas e que vão fazer com que a sua assinatura tenha fé, né? Se retirarem, vão ter que se explicar ao seu eleitorado, não é a mim. Líder, então a reunião de ontem acabou sem acordo? Nós não estamos aqui anunciando um acordo, nos retirando da obstrução, entregando aqui a mesa para que haja deliberações normais? É que não está claro para a gente em que o presidente cedeu.
É porque vocês querem que alguém seja derrotado e alguém seja vitorioso. Quem ganhou com isso foi o povo brasileiro. Nós temos uma pauta interditada, que está desobstruída. Nós tínhamos menos de 33 assinaturas de senadores a favor do impedimento do ministro, que hoje é o xerife do Brasil, e temos hoje 41 senadores, a maioria do Senado. Se isso não for a vitória, eu não sei o que é vitória, no momento que o Brasil está passando. Então, 41 senadores, em que a maioria daqui tem uma parte do Senado assinou, 9 partidos diferentes assinou o processo de início do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho uma vitória extraordinária do povo brasileiro.